Oi pessoal, vamos falar aqui sobre um desejo de muitas pessoas, que é abdômen trincado, ou uma barriga chapada que se diz, né? Que é uma barriga lisinha, sem necessariamente ter os gomos marcados. Então o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo? Primeira coisa, a alimentação. Então não vá ficar perdendo tempo buscando alternativas milagrosas, suplementos milagrosos, porque isso aí não vai funcionar. O que vai funcionar é você ter disciplina e persistência na alimentação, por mais chato que isso pareça ser, mas é o que realmente funciona. Então, o que você pode estar manipulando na tua alimentação? Primeira coisa, buscar controle no consumo de açúcar. Se você tem muita gordura localizada na região abdominal, dificilmente você vai conseguir queimar essa gordura comendo um monte de açúcar ou com forma frequente, mesmo que em doses pequenas. Então, o que eu quero que você observe? Todos os alimentos que você está consumindo, e isso inclui até estes produtos prontos que você compra, tá? Por exemplo, iogurte, pão, biscoito, mesmo que salgado. Então qualquer tipo de produto que seja manipulado por uma indústria corre o risco de ter açúcar escondido ali no meio. Como é que você vai saber se tem ou não? Olhando a lista de ingredientes. Então busque sempre verificar a lista de ingredientes do que você está comendo, tá? Além, obviamente, destes açúcares inclusos nos alimentos, nos produtos, e ele pode vir com a nomenclatura de açúcar, pode vir como glicose, dextrose, maltodextrina, mel, melado. Então, tudo isso no nosso sangue é açúcar, tá? Além disso, eu quero que você cuide também na questão de adicionar açúcar nas coisas. Isso eu quero que você exclua da sua vida, tá? Pelo menos na rotina do teu dia a dia. Deixe o açúcar para ser consumido quando você quer algo especial, numa refeição livre especial, no final de semana que você vai comer uma sobremesa, alguma coisa diferenciada, e não no dia a dia colocando um açúcar no café ou um pouquinho de açúcar ali num preparo, enfim. Então exclua isso para que você consiga oxidar a gordura que está localizada no abdômen, certo? Se você tiver muita gordura localizada ali, então sabe quando a gente faz a prega cutânea, a gente pinça assim? Isso que eu pinço é gordura. Quando você pinça uma quantidade, ó, aqui tem mais gordura, tá vendo? Aqui tem menos, ó, só para exemplificar. Quando a gente pinça uma prega muito grande na região abdominal, é sinal que tem muita gordura ali. Então evite até ficar final de semana comendo muito a sobremesa, mesmo que seja refeição livre. Dá uma espaçada maior, fica alguns finais de semana sem comer, daí lá na frente você come uma sobremesa, daí volta para a rotina, para que você não fique daqui a pouco compensando que você se esforçou durante a semana, tá? Se você tem um pouquinho só para lapidar ali, é aceitável comer um pouquinho mais frequente no final de semana, mas aí obviamente vai ter que observar os resultados que você está obtendo disso, certo? Então, açúcar, primeira coisa. As farinhas brancas, que não tem fibra, elas não nos saciam tão bem e elas se transformam em açúcar no sangue de forma mais rápida. Então, a gente pode estar consumindo elas, mas elas precisam ser controladas. Então, é interessante que estejam próximas a horários que você vai usar isso como fonte de energia, por exemplo, durante o dia, próximo à atividade física, aquele dia mais extenuante, não aquele dia que você vai ficar sentado o dia todo. Esses dias que você vai ficar sentado o dia todo, preconize outros alimentos, mais proteínas, mais gorduras boas, mais fibras, né? Cereais, e não a farinha branca, independente se tem glúten ou não. Qualquer farinha de trigo, de arroz, qualquer uma delas entra nesse quesito, tá? Então evite o consumo desses alimentos, porque se você não usar essa energia, você tem a tendência a estocar. E aí vai estocar lá na gordurinha localizada que você não quer, certo? Então controle também estes alimentos. Controle os alimentos processados, e aí eu diria nem controle, eu diria exclua os alimentos processados, porque a maioria deles tem muito sódio, faz com que você retenha mais líquido e com isso você também fica mais inchado e não consegue definir o abdômen. Então busque alimentos na sua forma in natura, na sua forma integral. Então as fibras dos cereais, né? Aveia, quinoa, linhaça, chia, as frutas,
arroz, batata, então são alimentos in natura, certo? Além disso, obviamente, tem as proteínas, as carnes, os ovos, as gorduras boas que nem as castanhas. Então a gente tem aí os alimentos sem lista de ingredientes. Eles são mais pobres em sódio, porque eles não são processados e, consequentemente, você tem uma menor retenção de líquido. Incluindo o assunto retenção de líquido, água. Para você ficar mais definido, com o abdômen definido, você não pode ter retenção de líquido. Então, você precisa tomar água. Tua urina precisa ser transparente ao longo do dia, tá? Então, cuide quando for urinar, que seja com frequência, porque é sinal que você está eliminando os líquidos que você está consumindo, e ela precisa ir clareando a tarde toda até o final do dia bem transparente, certo? Então, você pode estar se beneficiando disso. Com uma boa quantidade de água, você pode vir a introduzir parte desse líquido com chás diuréticos, obviamente sem adoçar. E aí cavalinha, hibisco, chá verde podem fazer parte dos líquidos, mas não ultrapassar a quantidade de água. A água precisa ser o primeiro. O chá entra como coadjuvante, só evite ser no final do dia para que você não fique acordando para urinar, certo? E aí, para fechar a questão de dieta, bebida alcoólica. Consumiu bebida alcoólica, reteu líquido. Não tem muito como fugir disso, é um efeito colateral. Além disso, corre o risco desse álcool ser transformado em gordura corporal, dependendo do nível que se consome isso, né, da quantidade e do teu gasto energético. Então, cuidado com as bebidas alcoólicas. Se você ainda não conseguiu queimar aquela gordurinha localizada, evite ao máximo, porque vai ser muito difícil a gente conseguir queimar a gordura ao mesmo tempo consumindo uma quantidade de álcool considerável. Eu diria exclua, deixa para momentos mais especiais, assim como aquele doce que eu comentei antes, e quando você tiver mais definido, daqui a pouco, um abdômen que está satisfeito, aí você começa a colocar de vez em quando umas doses mais esporádicas, que você vai ver que vai dar uma inchadinha, mas depois volta ao normal. É diferente de quem está buscando, tá? Então, cuidado com a bebida alcoólica, indiferente do tipo, a quantidade de álcool que vai variar, mas não adianta você pegar uma que tem menos álcool e tomar mais, certo? E se for tomar, evite as que tem mistura com açúcar ainda, né? Pegue as que não tem um adicional de açúcar, porque você já tem o álcool que tem caloria ali, aí colocar mais açúcar, então você vai estar piorando a situação. Então, observe quais são as bebidas. Então, vinho seco, evita daqui a pouco aquelas batidas, as caipiras, né? Evita essas misturas que vão açúcar, porque você vai estar potencializando o consumo de calorias, você tá aumentando esse consumo, certo? Então, estas estratégias nutricionais que estarão te ajudando a conquistar o abdômen mais definido. E aí, junto a isso, obviamente, exercício físico. Exercícios de abdominal. Não queima gordura localizada, mas ajuda a dar formato ao abdômen. Então, exercícios com carga vai fazer hipertrofia dos gomos, né, do abdômen, e a tonificar ele, dando um formato corporal. Mas oxidar gordura é dieta e treinos intensos, seja aeróbico ou na academia ou qualquer outro tipo de treino, desde que seja intenso, que você realmente se esforce muito e saia muito cansado, muito debilitado, é sinal que você teve um bom rendimento, certo? Então, observe estes pontos, e esta dupla é que vai estar fazendo com que você tenha sucesso nesse seu abdômen trincado ou barriga chapada, como muitas pessoas acabam buscando, que é só a barriga retinha, mas que o caminho é ambos, alimentação e exercício físico.